Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? Muita gente pedindo para a gente voltar, né, com vídeos voltados à parte de interpretação, desenho técnico, né? Já faz um bom tempo que a gente não posta nenhum, né, específico. A gente até trouxe, né, alguns voltados à parte de cálculo técnico, né? Medidas desconhecidas, coisas do tipo. A gente já fez, logo no início do canal, a gente fez vários vídeos, né? Parte de desenho técnico, deixou uma playlist bem completa e fica a dica, né? Se você quiser revisar a parte de desenho técnico, aí a gente tem vários vídeos aqui no canal. Bom, então no caso, a indicação, a maioria das indicações é exatamente para a gente pegar um modelo isométrico e fazer a interpretação de vistas, né? O pessoal fala muito que cai em concurso e tal. Então a gente vai estar trabalhando aí nessa base para poder chegar a essa ação. A gente já fez alguns também no passado no software do Inventor, né? Fazendo o modelo e depois fazendo a interpretação, tal, mas vamos trazer aqui no AutoCAD para fazer essa análise, tá bom? No caso aqui, estou no AutoCAD para fazer, né, essa inserção, né, dependendo da versão do AutoCAD. Aqui nessa parte de baixo fica já a indicação para trabalhar no modelo isométrico, né? Eu estou aqui com o orto ativado e para chegar no atalho do isométrico, eu vou digitar aqui ó, DS, esse DS Settings, né, que é o Draft Settings. Vou alterar aqui para Isometric Snap. Veja aqui que o eixo ele já alterou. E aí, no caso, apertando a tecla F5, ele vai rotacionando. Mas vamos lá para o desenho. Eu vou fazer um desenho, vou fazer agora, nessa sequência, vou fazer ela bem, bem do início, né, até a interpretação final do projeto, tá bom? Bom, cliquei aqui no ponto qualquer, né? Vem aqui primeiro em Line, né? Inline, ou né, dá para ir pelo atalho também, né? Se apertando L é o atalho para ferramenta Line, né? Para construção de linha. Tá aqui, ó, Line, linha, né? Então aqui em cima também na parte de Home tem lá Line, que é a parte de desenho, né? Para você desenhar aqui os elementos. Beleza, então no caso, como o orto está ativado, né, que é essa referência aqui embaixo, né, para você desenhar exatamente a 90 graus, né, como ele está desativado, eu preciso ativar ele para ficar com a referência. No caso, eu posso utilizar o atalho F8, né, ou posso clicar aqui que ele vai ficar ativado. Então, ó, cliquei aqui nesse ponto, eu vou fazer aqui uma referência, tá 50 milímetros aqui para baixo, vou digitar 50 Enter, né, a linha está lá ativada. Uma coisa que eu noto muito dos estudantes, né, quando a gente está trabalhando alguma disciplina que tem AutoCAD, é que eles se complicam muito no zoom, né? Às vezes o zoom fica muito alto, muito baixo, né? Então, sempre que eu digo, faça um teste, né? Faça um teste antes para regular o zoom, né? E há muita gente, a linha está pequena, a linha ficou grande, né? Mas você tem que entender que, no caso, como é um software que trabalha com essa referência geométrica, no caso, quando você digita o valor indicativo, ele vai ter essa referência, né? Vai ter essa referência, no caso aqui a gente tem 50 milímetros referente à linha, né? E no caso, independente do zoom, essa referência vai ser 50 milímetros. Eu vou colocar aqui uma cota, depois eu explico mais sobre essa questão de cota, mas só para a gente observar lá o valor indicado, né? Então tá lá 50 certinho, tá bom? E aí no caso, algumas observações, né? Para aumentar ou diminuir o zoom, né? É só girar o screw do mouse. Se você quiser mover de forma plana, né? O pan é só clicar no screw do mouse que ele vai mover de forma plana, né? E no caso aqui eu não vou rotacionar os eixos, né? Até para não travar aqui meu PC, mas basicamente são os pontos que você vai precisar, né? E aí no caso, como a gente está fazendo desenho bidimensional 2D, essa parte aqui de CubeView e tal não vai ser necessário, né? Na verdade, até não aconselho a fazer, mexer nos eixos aqui se você vai fazer só um desenho ali planificado, tá bom? Então, ó, repetindo, vim aqui no Line, né? Cliquei no ponto qualquer, coloquei para baixo o mouse indicando, né, o direcionamento e vou digitar 50 Enter. A linha ela vai ficar ativada, ó. E veja que como eu estou fazendo um desenho isométrico, a referência, né, de disposição dos graus aqui de deslocamento,
ele está referente a 120 graus, né? Ou seja, você tem lá uma referência lá de 120 graus para a perspectiva isométrica. Tá bom? No caso, o objetivo da perspectiva isométrica é para que a gente tenha uma visualização, né, de um modelo como se fosse um sólido, para que a gente possa pegar ali os seus valores e depois fazer a vista planificada. Tá bom? Beleza, aqui no caso eu não quero para esse sentido, eu vou apertar o F5, eu quero para esse sentido aqui, né? E vou colocar aqui 70, digitei 70, Enter, né? Vou colocar o mouse para cima, 50, Enter, né? E agora é só fechar aqui nesse ponto, né? Então já tem ali uma referência, tá bom? Um detalhe interessante, né, sobre essa questão do zoom no CAD, no AutoCAD, é que quando você gira o screw do mouse, ele já tem um padrão, né, de referência, né, que é o que chama de zoom factor, né? Nesse caso aqui a referência normalmente é 60, né, como se fosse uma indicação ali de 60%, acredito, do zoom, né? E às vezes o estudante pergunta: eu quero que o zoom vá mais lento, né, ou vá com amplitude maior. Você pode digitar aqui o zoom e é esse camarada aqui que faz a indicação aqui na barra de comando. Inclusive, se você estiver utilizando e a barra de comando não estiver aparecendo, né, você é só digitar command line, né, command line que ele vai mostrar novamente essa barra de comando, né? Você dá um enter, tal, acessa e vai lá para a barra de comando dele. Normalmente, às vezes, principalmente laboratório de informática, né? Vários estudantes utilizam, às vezes acaba mexendo de forma indevida, apaga. Então, mesmo se a barra de comando não estiver aparecendo, é só digitar no teclado. Quando você digitar COM, normalmente já vai aparecer a referência lá do command line, tá bom? Mas aí depois eu faço vídeos específicos falando sobre isso, beleza? Bom, então fiz aqui 50 por 70, vou lá em line de novo, cliquei nesse ponto, vou apertar F5 e vou colocar aqui para esse sentido, vou colocar aqui 80. 80, vou voltar aqui 70 e vou fechar aqui, ó, a base aqui da projeção. E agora é só fechar aqui essas duas linhas. Vou lá em line, cliquei nesse ponto, F5, coloquei aqui para baixo, 50, Enter, e vou fechar aqui a referência, né? Então, basicamente, foi o que eu fiz. Fiz um bloco com as referências 50, aqui 80 e aqui 70. Beleza? Fechei esse bloco para que a gente tenha essa interpretação inicial do elemento, tá bom? Então, para o vídeo não ficar tão grande, no próximo vídeo aqui eu trago outras informações para a gente continuar a análise, tá bom? Valeu! Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de desenho, né, fazendo aqui essa sequência nova, né, de interpretação, utilizando aqui o software de CAD. No último vídeo a gente fez essa referência aqui desse bloco, e agora eu vou cotar ele, né, para que a gente tenha indicação, né? Então vou fazer vídeos bem específicos, né, para não ficar tão soltas as informações. E aí no caso eu vou cotar esse elemento, né? Quem não viu o desenho desse bloco aqui, só acessar o link que vai aparecer no final. E para cotar esse bloco, a gente vai utilizar essa função aqui, o annotation, né? Ele fica aqui na aba home. Só que acontece, aqui em cima você tem indicação linear, né? Se você for utilizar essa indicação, exemplo, vou clicar aqui em linear, vou clicar nessa extremidade para essa, a gente sabe que o comprimento aqui real é 70, e olha quanto ele está mostrando, 69, 28. É como se fosse aqui a indicação do comprimento desse cateto, aqui desse triângulo, né? Ou seja, você precisa ter uma cotagem alinhada a esse plano, né? Precisa ter uma cotagem alinhada a esse plano, tá bom? Uma outra dúvida que muitos estudantes ficam é com esse Masonry, né? Aqui eu vou clicar nele, né? E aí no caso, essa parte do Masonry, deixa eu selecionar ele aqui, pega aqui a distância. Ó, aqui no caso, ó, ele está mostrando aqui embaixo os valores, observa que ele mostrou aqui, ó, 80,
né, a referência, né, tá mostrando aqui referências no que diz respeito aos pontos, né, 69,28 para o X, 40 para o Y, né, 0 aqui para o Z, é porque ele não está tendo nenhuma referência ali de altura, né, já que é um plano voltado a X e Y, né, X e Y aqui, mas olha que ele mostrou aqui a distância 80, né, mas ele não fica ali marcado, né. O que a gente vai precisar mesmo é esse aqui, ó, alinhade, né, ou seja, ele vai trabalhar com a referência alinhada, né, tá lá 80. Se eu quiser repetir a cotagem, eu tenho duas opções, ou aperto Enter, né, que é o mais prático, né, que aí ele repete a função, ou eu posso clicar com o botão direito e aqui em cima a primeira função é ela, por isso que o Enter fica ativo, né? Então eu posso estar fazendo essa verificação aqui também, tá bom? Agora, ó, observa que as cotas, elas não ficaram alinhadas, né, ao plano aqui do objeto, né? Não ficou alinhado aqui ao plano, né? Ele está com valor real, mas se você quiser alinhar, né, ele não vai ali direto, né? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar exatamente como alinhar. Eu vou mostrar só mais uma informação que é, por exemplo, no caso do CAD, se eu fizer o aumento da espessura da linha, né, ali do desenho, ele não vai mostrar no software a espessura da linha indicada, né? Ele vai ficar sempre mantendo, né, essa referência padrão, né? Essa parte de espessura das linhas está aqui, propriedade. Então, por exemplo, eu vou selecionar essas três aqui, vou vir aqui na parte de espessura, que é esse aqui, Line Weight, cliquei, e vou colocar aqui, ó, 0,3. Observa que ele aumentou a espessura, mas porque no caso aqui do padrão que eu estou utilizando, ele já está alterado, né? Se você nunca fez essa alteração, ele vai permanecer dessa forma. Para você fazer essa alteração, você pode digitar aqui, ó, LW, né, que é exatamente esse L-Weight. E aqui, né, você tem que deixar marcado esse Display Line Weight, né? Ou versão mais antiga, você tem a opção 0, que é a opção sem estar utilizando, e aí você aperta 1, Enter, e ele já altera. No caso aqui, versões mais novas, ele vai mostrar essa referência aqui. Aí no caso, se eu desmarcar, apertar aqui OK, olha o que acontece. Eu vou selecionar essas três linhas, ó, e ele está indicando aqui, ó, 3 décimos de espessura, mas não está mostrando aqui no software a espessura da linha, né? E aí no caso eu tenho que clicar aqui nelas, né? Ou melhor, clicar não, né? Que ela já está alterada. Eu tenho que voltar lá no L-Weight, LW, vou lá no L-Weight, vou deixar aqui, ó, Display Line Weight e OK. E aí ele fica lá alterado, tá bom? E eu quero deixar ele alterado para dar um destaque em relação aqui ao objeto. Então, vou deixar todos eles aqui com 0,3, tá bom? Aí no próximo vídeo eu mostro a questão do alinhamento, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, fazendo uma sequência aí da parte de desenho técnico, né? No último vídeo a gente fez o desenho desse bloco e, como eu disse, a gente está fazendo bem pausado, né? E a gente está mesclando, né, interpretação do desenho, a gente está utilizando o software de CAD, né, o AutoCAD, e aí a gente está fazendo aí bem pausado, né? No último vídeo a gente verificou a questão aqui do bloco, né, algumas configurações. Eu tinha dito que ia mostrar como alinhar aqui as cotas, né, para ficar melhor com base na projeção isométrica. E aí tem algumas possibilidades, né? Tem algumas possibilidades que a gente pode estar fazendo. Eu vou mostrar uma que eu acho mais prática, né? Eu vou vir aqui na aba de comando, vou colocar Dimension. Pronto, aqui, ó. Esse aqui. Quando você colocar dim edit, ele já vai mostrar aqui essa informação. Eu também vou mostrar onde encontrar ela, né, sem precisar digitar. Mas basicamente, quando você digitar, né, esse comando que clicar em dim edit, ele já vai abrir a função, né? E aí, no caso, como eu quero girar essa cota, a gente vai utilizar a função oblíquo, né? Eu posso apertar o Enter ou eu posso clicar aqui nela. Quando eu clico, ó, ele pede, seleciona o objeto. Eu vou selecionar essa cota aqui e vou apertar Enter. Cliquei lá onde tem 80 e vou apertar Enter. E aí ele pede, né, o ângulo,
né? Aqui, se eu não me engano, é menos 30 o valor do ângulo, né? Depois eu testo. Ou o que eu prefiro utilizar é usar a referência, né? Eu vou clicar, ó, nesse ponto aqui e vou clicar nesse ponto. Veja que quando eu clico, ó, ele já alinha, né? Então, para não precisar me preocupar com o ângulo, eu utilizei uma referência do próprio desenho, né? Para a cota ficar alinhada, né? Vou fazer o mesmo com esse aqui, só que de uma maneira diferente, né? Agora, se eu não sei o comando, esqueci do comando, eu posso vir aqui, ó, em Annotate, né? Posso vir aqui em Annotate. E aqui no Annotate, nessa parte aqui de Dimensions, tem essa referência também, que é esse aqui, ó, oblíquo. Pode ver que ele já mostra aqui qual é o comando, ó, o dimedit, que eu tinha acabado de mostrar, né? Inclusive, se eu clicar aqui, ó, nessa vespa aqui, ele fica travado aqui para a gente visualizar. Vou vir aqui, oblíquo, clico no elemento, aperto Enter, e aí ele pede a referência, né? Ou clico no eixo ou coloco o ângulo, né? Eu vou colocar aqui o ângulo, vou colocar 30, se não me engano é 30 para esse sentido. Ó, isso, 30, Enter, ele ficou ali alinhado. Então, eu posso também colocar o valor do ângulo para poder fazer o alinhamento, né? Ou clicar na referência do eixo. Vou lá em oblíquo de novo, vou clicar nesse aqui, vou apertar Enter e eu quero que ele fique alinhado, ó, nessa referência aqui, né? Eu posso, né, tá deslocando a cota, né, para que ela fique alinhada, fique com a referência, posso colocar valor específico, né? Bom, e para finalizar aqui, um que eu gosto muito de utilizar, vou desmarcar ele aqui, é a parte do texto, né? Vou voltar aqui em Home, eu vou dar um duplo clique aqui em 80, ó, selecionando só o eixo, só o valor numérico, o texto, e vou vir aqui, ó, em formatação, né, formatando, né? E aqui você tem essa informação que é exatamente para poder girar o eixo, né? Eu vou colocar aqui 30, vou apertar Enter, ó, apertar aqui, sair aqui, cadê? Não, voltar aqui, então duplo clique, selecionar lá o eixo, vou lá em formatando, vou colocar aqui 30, vou apertar Enter. E aí, no caso, o que é que acontece? Esse texto, né, ele ficou com essa inclinação. Aqui eu coloquei de 30, né, ele ficou como se fosse para cima, mas eu posso também deixar ele ao contrário, como se fosse deitado, né? Eu vou apertar aqui um Ctrl Z para voltar, vou dar um duplo clique nele de novo, selecionei o texto, e aqui onde eu coloquei 30, eu vou colocar menos 30, apertar Enter, né? E aí você vê que, vou fechar aqui o editor de texto, veja que o número ele ficou ali, ó, como se fosse deitado, né? Então acaba ficando até mais interessante do que a referência aqui da inclinação dele, tá bom? Então tem essa função aí para você deixar o elemento alinhado, né? Para ficar aí mais legal aí na visualização, tá bom? Eu vou alterar esse daqui também, vou alterar esse aqui. Aqui pela posição dele eu acho que agora é 30, é 30 mesmo. Deixar aqui. E esse aqui vou deixar ele, altera ele também. Esse aqui, eu vou colocar 30 para testar. Não, 30 não. Ah, aqui tem um detalhe, né? Tem um detalhe, vou até voltar aqui. Cancelar mesmo ele. Pronto. Aqui no caso é a referência da posição dele, né? Ou seja, a posição aqui já tá legal em referente ao que eu quero, né? Porque no caso, esse aqui como ele tá na vertical, não vou mexer nele. Esses daqui que estão ali inclinados, tá bom? Beleza, e no próximo vídeo, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer o desenho, né, dessa projeção e depois a gente vai começar a decompor, né, esse bloco para começar a entender como isso se aplica ali na visualização das vistas, tá bom? Então é isso.